Boa tarde, empreendedores. Boa noite, empreendedores. Boa noite, e hoje aqui estreando o Empreenda News. Nós aqui do canal Mova-se Empreendedor. Agora também transmitindo para a Rádio Universitária 102.1, Rádio Universitária FM. Um prazer estar aqui. Um abraço a toda a equipe da Rádio Universitária FM. E estamos aqui também pelas redes sociais do Mova-se Empreendedor, no YouTube e no Instagram. E hoje vamos receber aqui duas pessoas que... Primeiro, o doutor Márcio, que vai estar sendo nosso colunista na área tributária. E também o Ednir, que é da Mercearia 3M, como nosso empreendedor da semana. Bem-vindo aos dois aí. Muito obrigado. Tá bom, agora vamos então falar um pouquinho das notícias da semana. Semana cheia, um abraço aí a todos os ouvintes. Ainda bem que eles não podem ver a nossa cara. Se quiserem ver, fique à vontade, no YouTube. Um abraço para todos que também estão acompanhando no Mova-se. E vamos para a primeira notícia aqui, ó. A tecnologia está ajudando empreendedores a identificar sinais precoces de dificuldades financeiras. Opa! Então a Exame aqui, tem a matéria da Exame, todas as notícias que a gente está falando, tem na descrição aqui os links, Então foi feita uma pesquisa pelo Serasa que mostra que pelo menos 73 milhões de pessoas estão endividadas do país. E aí a tecnologia está ajudando como? Através de machine learning, inteligência artificial. A inteligência artificial, eles estão conseguindo mapear aí tudo que um dia pode vir a surgir uma dívida, ou que não pode. Tem a galera que também não paga. Então tá com todos esses dados aí na máquina, estão conseguindo bem mais fácil fazer uma consegue prever se uma empresa vai ter problemas financeiros no futuro, com os dados da própria empresa. Isso é fantástico. Inteligência artificial chegando em todos os ramos, Não tem jeito, é isso aí. Quem ainda não está usando está ficando muito para trás, Exatamente. Tem aquela frase, que não é a inteligência artificial que vai substituir as pessoas. Mas quem não usa inteligência artificial vai ser substituído. Com certeza. Em algumas áreas hoje é impossível, E agora também prevendo para os empreendedores a questão financeira, renegociação de dívidas, cobrança e tudo mais. Hoje a gente já tem aquele tal do score, do Serasa. Tem o score do Serasa. Já é tudo por inteligência artificial. É verdade. Para saber exatamente o nível que a gente está. E vamos então para a próxima notícia. A outra, certificado para quem é MEI. Hoje tem bastante notícia para quem é MEI, então fica ligado aí e ouvindo também. Agora dá para falar ouvindo. E é isso aí, Empreenda News, sempre trazendo toda semana as principais notícias para você que é empreendedor, empreendedora. Então tem agora o certificado digital MEI, que é um recurso aí que você pode usar para algumas situações. Você vai ter dois, o eCPF, que é ligado à sua MEI, e o eCNPJ, para as contas que são mais jurídicas mesmo, que não são MEI. Então, para usar, para emissão de nota fiscal eletrônica, participação em licitação, que é muito importante. Tem notícia muito boa hoje para quem quer trabalhar com o governo, para sistema eletrônico de gestão, e para quem atingiu o limite aí, de 80 mil no ano, aí faz a transição já de... Então vamos lá. CNPJ aí, Para quem é MEI e precisa emitir nota fiscal para vender para uma outra empresa, precisa ter certificado. Precisa ter o certificado. Se for participar de licitação, precisa ter o certificado. Se for usar sistema eletrônico de gestão, que é aqueles que já emitem a nota fiscal e etc., também precisa do certificado. E se superar o limite, que hoje é em torno de R$81 mil. Desses 4 itens, o MEI precisa ter um certificado digital, que é uma assinatura que ele tem que procurar, às vezes, em alguma associação ou direto, por alguma empresa. E ainda com o certificado aí, você pode assinar contrato, então não precisa ficar imprimindo, você já manda o contrato aí para a pessoa já assinar tudo de forma digital, Então é isso muito aí. mais seguro, criptografado, toda aquela... Se você é MEI, fique de olho se você vai precisar desse certificado digital nessas 4 situações. Muito importante. Outra agora,
Empreendedorismo no Brasil atinge nível histórico e se diversifica. Muito bom. Por isso que a gente está lançando o programa aqui, ó. Exatamente. É tanto empreendedor hoje que a gente precisava ter um programa somente para os empreendedores de São Carlos, pela Rádio Universitária e mais 40 cidades. Olha, e chega a ser bizarro, assim. Foi um relatório relatório Global Entrepreneurship Monitor, realizado pelo Sebrae com parceria com a NGP, né? Associação Nacional dos Estudos e Pesquisas em Empreendedorismo. Em 2024, 33,4% da população adulta já estava envolvida com negócios próprios. 33% da população tem algum negócio adulta. Já está fazendo empreendedorismo. É muita coisa. É muita coisa, né? Muita coisa. 47 milhões de brasileiros. É muita gente. Meu Deus do céu. Olha só que bacana. Também teve um aumento da participação das pessoas com mais de 55 anos, né? Sim. Ou seja, as pessoas procurando empreender aí na maturidade e tudo mais. E a necessidade de uma renda extra, né? Que tendo em vista que a Previdência não é mais uma grande uma grande opção, né? Cada vez menor. Hoje em dia todo mundo quer, o povo tomando golpe agora, né? Não da Previdência, mas vamos lá. Tudo ali, né? Olha só, também a presença do aumento feminino no empreendedorismo. Cada vez as mulheres estão à frente de empresas, cada vez mais, muito bom. É uma forma também das mulheres acabam por ter filho, etc. e tal, sofrendo muito no mercado de trabalho, é uma forma de conseguir, né? E empreendendo, mulheres que estão sempre aí na vanguarda. Mais um... Pode falar. Não, eu vejo com bons olhos tudo isso, mas tem uma situação que é complicada porque não sei se vocês têm aí algum dado sobre quantas empresas estão fechando também. Esse é um dado, porque esse programa acho que tem uma função vital para o empreendedor, para que eles possam saber o que está acontecendo, o que não está, claro. Se atualizar, né, a inteligência artificial e tudo mais, porque infelizmente os dados de quem fecha uma empresa e os dados na primeira notícia, né, de dívidas e tudo mais, está crescendo também, infelizmente, cada vez mais. Sim, e você sabe que existe um dado que quase 50% das empresas fecham nos seus primeiros 5 anos. Exatamente. E sabe qual é o maior problema, o motivo desse fechamento? Não é falta de venda, não é produto, não é nada. É gestão. Gestão. E aqui na semana passada, né? Nós lemos inclusive uma pesquisa, 53% dos empreendedores ainda fazem a gestão da sua empresa no caderninho. Lamentável. Então, o empreendedor está digital, mas ao mesmo tempo não está. Então, esse programa é isso aqui, para a gente trazer essas novidades. Exatamente. Hoje é fundamental, você tem que sair do papel hoje. Não, nem tem mais, né? Como antigamente dava, hoje não dá mais, porque né, todos os sistemas como é que diz? Dos pagamentos fiscais e tudo mais, o emissor de cupom fiscal. Tudo então, é digital. Então, mas aí o empreendedor hoje no Brasil, 53% está fazendo tudo no digital, aí, Pix, cartão, etc., mas a gestão da empresa faz no caderninho. Né? Aí não tem como, né? Aí soma no final, não dá certo. Claro que não. Né? E assim vai, é o problema. É o motivo, 80% do motivo das empresas quebrarem antes dos 5 anos. Poxa, a gestão é um problema muito grande. Muito grande. E você ainda que Até porque, né, só um minuto. Até porque nós não fomos educados a gerir. Nós fomos educados para ser funcionários. Tá muito agora que o mundo está mudando, as pessoas empreendendo. A gente não foi educado a gerir e a falar sobre dinheiro com ninguém, né? A educação financeira não pode gente, quando você ganha. Se me permite, tem uma situação que está acontecendo muito hoje, agora, antes de vir aqui pro programa, uma senhora foi me vender vinhos, uma mulher, digamos assim, foi me vender uma vinícola nova, e aí a primeira pergunta que eu fiz para ela, a empresa que você está representando, ela é lucro real, presumido ou simples? E ela não soube me dizer. Quer dizer, o próprio representante da empresa. Eu falo isso, gente, porque no programa é muito bom as pessoas aí, microempresários que estão... É microempresário simples, né? Empresa simples. Hoje você tem o microempresário, que é o MEI, e o pequeno empresário, que é o simples. Está no simples, Exatamente. Para essas pessoas, tomar muito cuidado na hora de comprar um produto, saber de que empresa, de onde que é o estado, que no meu caso, que são vinhos, se eu sou lucro real.
Então, como lucro real, e se eu comprar, o nosso amigo advogado aqui, nosso irmão vai dizer o contrário, mas se eu compro de uma empresa que é simples, e existe muitas empresas que é simples, eu vou ter um acréscimo de 25%. Você paga imposto porque ela é simples. Exatamente, porque ela é simples e não me dá crédito. Olha, e o meu, na hora de sair o produto do vinho, pelo menos, sai com 25%. Entendi. Então, agora, se esse produto for nacional, isso porque o produto é importado, se o produto fosse nacional e ela fosse, ainda que ela fosse um lucro real, ela me daria 13% de ICMS. Eu teria que colocar mais 12%. Então, vamos tomar muito cuidado, porque eu acho que um grande erro das empresas hoje é calcular errado o percentual que ela quer eventualmente ganhar e lembrando que tem todo o PIS, FINS, COFINS, enfim, essa toda a carga tributária. Toda que a gente vai ver com o doutor já falando sobre reforma tributária. Área muito importante. Vai estar com a gente, né, doutor, todo mês aqui, também toda semana nas nossas redes sociais, falando sobre reforma. Estaremos juntos aqui, porque como você estava falando sobre a questão do empreendedorismo, as empresas que fecham, é por falta de planejamento financeiro, educação financeira, e o tributário está com certeza totalmente ligado na questão do planejamento financeiro, como o Ednir falou agora, as empresas não tomam esse cuidado de saber quem está no lucro real, quem está no presumido, quem está no simples, porque realmente faz diferença atualmente e fará também pós-reforma tributária. Exatamente. Então tem aquele cuidado também de precificar certo, né? E aí acaba perdendo lucro, exatamente. Acaba perdendo... tá falando de 25%, dependendo então, do produto, a margem já foi. Já foi a margem. Já foi embora. Meus pais estavam no Chile semana passada, antes de ler a última. E eles não compraram o vinho lá. É o mesmo preço que aqui, lá é muito caro. Exatamente. O vinho chileno, algumas coisas não compensam, tem que fazer aqui. conta. E ainda, se a pessoa comprar lá com cartão de crédito, ela vai ter uma taxa do Então, tomar muito cuidado, porque no Chile, na Argentina, em alguns lugares aí, as pessoas sabem que são turistas e também colocam... Até a tabela turística. A tabela turística. Igual o omelete de R$70. Exatamente. A pessoa já vai fazer um turismo na vinícola, então ele já bota Infelizmente, tomar muito cuidado nisso. Hoje está difícil. Então vamos para a nossa última notícia. E para quem é MEI, essa aí é quentinha. Tem o novo programa do governo, o Contrata Mais Brasil, que é uma plataforma aí de negócio do governo brasileiro, conectar de forma simples e rápida compradores públicos da União, estados, municípios, fornecedores de todos os países, MEIs, etc. Então, para você que trabalha com parte hidráulica, aquele super marido, né? Hidráulica, elétrica, pintor, toda essa parte, você faz o cadastro lá, o link vai estar todos os links na descrição, faz o cadastro, você vai receber o trabalho pelo WhatsApp e aí você vai fazer o serviço aí pelo... Isso é bacana, é uma plataforma que chama Contrata Mais. Sem licitação, né? Que é até 12 mil, né? Acho que, se eu não me engano. Bacana isso. E a pessoa vai poder fazer. Porque até tô com o site aberto aqui, olha que legal. Se você, qualquer MEI, prestação de serviço, vai se cadastrar aqui e a prefeitura, o estado, a escola vai pôr na plataforma. Precisa de um encanador. O cara que está perto vai receber pelo WhatsApp. Que bacana isso. E já vai poder prestar o serviço até R$12 mil sem licitação. Estimular os negócios. Nossa, e é bom para o próprio órgão público também, que às vezes para contratar alguma coisa tem que fazer uma série, né, de burocracia. Show de bola. Então, olha, é bem bacana. No portal você já tem aqui, Escola Municipal já pedindo encanador, o órgão público aqui, a prefeitura, pedindo chaveiro. Então, quer dizer... já vai ligar direto, uma grande iniciativa para os empreendedores. Acabar estimulando ainda mais o empreendedorismo. Exato. Então, se você é MEI, exatamente, se você é MEI, trabalha... É difícil hoje essa ligação ainda mais do pequeno com o público, né? Acha que nem consegue ir, né? Sim. Para uma licitação, nem sabe onde ir, né? Medo, um monte de documentação. Então, você que é MEI, você que presta serviço, encanador, eletricista, etc., tem uma lista enorme de serviços, se cadastra aí na Contrata Mais Brasil para você ser contratado. Lembrando que é preciso que a sua prefeitura da sua cidade ou seu estado esteja com convênio com essa plataforma para que isso funcione. Então, bora pressionar aí a prefeitura da cidade, da sua cidade, para que isso entre em vigor o quanto antes. E agora, com as principais notícias da semana, para você que é empreendedor e empreendedora,
Vamos falar um pouquinho agora sobre reforma tributária. Aqui com o Dr. Márcio Nobre, advogado tributarista aqui em São Carlos, que atende o Brasil inteiro também, né, doutor? Hoje em dia... Hoje em dia com online, né? Permite atender o Brasil inteiro, mas a gente está focado bastante aqui no estado de São Paulo. Bacana, bacana. Então a gente vai falar um pouquinho, porque a reforma tributária está aí saindo do forno, né? Com sanção em algumas partes ainda para regulamentar, outras para... É porque o Brasil é assim, não faz uma lei, né? Faz uma lei, vai fazendo a regulamentação, depois faz a regulamentação da regulamentação. É um monte de puxadinho, né? Puxadinho. Terrível isso. Então vamos falar, e assim, o doutor já podia responder para nós, aqui para os nossos ouvintes da Rádio Universitária FM, também para quem está assistindo a gente no Mova-se Empreendedor, tanto no YouTube quanto no Instagram, o que de fato muda com essa nova reforma tributária, principalmente para micro e pequenas empresas. Maravilha. Bom, primeiro, obrigado pelo convite e ótima noite a todos os ouvintes da rádio. Estamos aqui com empreendedores também, porque hoje, conforme as notícias foram lidas aí, estão cada vez mais aumentando o empreendedorismo e isso é muito bom para o país. Isso fomenta a economia e melhora realmente o poder aquisitivo de todas as pessoas. Em muitos casos dá muita liberdade para as pessoas. Exatamente. Então, Fabrício, a questão da mudança, em geral, então vamos contextualizar, né? A reforma tributária, ela visa o quê? Estimular justamente o consumo, né? Essa reforma tributária, essa parte que já foi aprovada, foi para estimular o consumo. E essa questão, Vitor, que parece um puxadinho, porque são várias leis, depois você tem que ter normas, regulamentos, é que faz parte, a grosso modo parece estranho, mas ela tem uma ordem, né? Começa pela Constituição Federal, que tem um rito para ser aprovado. Depois, por uma lei complementar, que é justamente essa que foi aprovada. Até agora estamos na fase da lei complementar. Que é então a lei já foi aprovada a reforma constitucional. A parte da Constituição já foi aprovada. A PEC, emenda constitucional, depois agora... A lei complementar. A lei complementar, essa que foi aprovada é a número 214, de 2005. Ela regulamenta a CBS e o IBS. A CBS, ela entra no lugar do PIS e da COFINS. Então, ela é de competência da União Federal. E o IBS, ele está substituindo o ISS, o ICMS e parte do IPI. O IBS, ele vai ser de competência compartilhada entre estados e municípios. Por isso, vai ser criado um comitê gestor para cuidar dessa arrecadação e depois repassar para cada município, para cada estado. Então, qual que é a ideia? É facilitar e padronizar, por exemplo, os documentos fiscais. Hoje, só para vocês terem uma ideia, existem de serviços, que são mais de 5 mil municípios que cobram o ISS, são mais de 5 mil modelos diferentes de notas fiscais. Nossa, na cada cidade tem a sua. Então é um absurdo você conviver com isso. Você imagina empresa que vende ou presta serviço para várias cidades. Outros estados, né? Tem que ter um contador para cada cidade. Bem isso. Então a ideia é padronizar, né? Ter uma nota fiscal padrão, tanto para o município quanto para os estados. Então, essa aí vai ser a primeira mudança prática, de efeitos práticos. Para o microempreendedor, eu estou entendendo aqui, microempreendedor é aquele que está no simples. Mas é bom falar também com o nosso público MEI. Né? O MEI, você já adiantou, né? Ele vai continuar existindo, vai continuar o fomento sobre os trabalhos do MEI. E eu acredito que, conforme for fomentado esse trabalho dele e o limite dele vai ficar pequeno, porque ele vai ter bastante negócio, ele vai ser naturalmente ir pro simples, né? E depois vai para o lucro real, presumido, que seja. Mas para quem é pequeno hoje vai diminuir, não muda nada. Por enquanto não muda nada. A tendência é aumentar um pouco o limite. Ah, tá. Então, da MEI, né? Vai aumentar, estudando aumentar um pouco esse limite. Vai ser bom. Que vai ser excelente. Então, para ele, sim, por enquanto, vai ser favorável. Quem está no simples vai continuar no simples, porque o simples ele não vai deixar de existir. Mas qual que é a questão? Até o Ednir adiantou aqui um pedaço dessa situação, que quem está no simples, ele vai continuar
com a alíquota dele do Simples, vai continuar trabalhando, mas vai ter empresas que vai preferir não comprar dele, Exato. porque não vai ter, por exemplo, quem compra do Simples vai se creditar do IBS, da CBS, vai, mas um percentual muito pequeno em comparação àquele que está no lucro real ou lucro presumido, por exemplo. Então vamos lá, para traduzir um pouquinho isso aí. Eu tenho uma empresa lucro real, como o Ednir aqui. Sim. Se eu comprar de uma empresa que é simples ou MEI, eu não tenho crédito. O crédito do IBS e da CBS Vai ser pequeno. vai ser proporcional ao que ele paga dentro do Simples, que é um valor, um percentual muito, muito pequeno em comparação com as outras empresas. Agora, se eu comprar de uma empresa que é lucro real ou lucro presumido, eu vou ter um crédito maior, Vai ser o crédito integral integral. da CBS e do IBS. Porque qual que é a ideia, né, do IBS e da CBS? É que ele incida em cascata. Então você compra, se acredita daquele imposto que você pagou, e na hora que você revender, ele vai ser tributado e você vai abater os créditos, ou seja, ele vai incidir só sobre a margem de lucro. Para não ter aquela cascata que hoje Pra nós evitar temos, né? justamente o efeito Mas, cascata. doutor, só uma pergunta. Em relação aos outros estados, por exemplo, hoje já é assim, né? O estado, por exemplo, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, né? Ele tem uma importadora lá. E se eu comprar por lá, eles me dão só 4% de crédito. Então tem que acrescentar mais 21%. Com essa nova situação aí que está acontecendo, os estados vão ser iguais, o ICMS O vão ser ICMS todos acho que vai iguais? ser igual, né? Todos eles, será? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Porque qual que é a ideia dessa reforma? É evitar que as empresas fiquem se instalando em determinados lugares para ter guerra alguns fiscal, benefícios. né? Então vai acabar com a guerra fiscal. Por quê? Qual vai ser a tributação, por exemplo, quando você vender para algum outro estado? Vai ser a tributação daquele estado, Tá. e não mais de São Paulo. Ótimo. Muito bom. Sempre Isso. Então você não vai destino. precisar mais escolher de onde você vai comprar. Você vai ter a liberdade de escolha, livre mercado. Você vai escolher Não aquele vai que ter te aquele oferece. estado que cobra menos, o outro cobra mais, Não. vai ser tudo igual. O ICMS ele vai deixar de existir Sim. e vai entrar o IBS. E o IBS ele vai ser tributado de acordo com o destino da mercadoria e não mais aonde está a sede da empresa. Ótimo. Então Isso a é partir do favorável, destino. Muito, muito favorável. Favorável. Então, se vier para São Paulo, pode ser que o que vai para Pernambuco seja um imposto diferente, o IBS é diferente. Exatamente. Entendi. Muito bom. Porque não vai ser uma alíquota padrão para todo mundo. Vai ter uma alíquota de referência, Eu achei que ia ser uma padrão para todos. mas Mas é do destino, né? Aí você corta a guerra fiscal. cada né? estado vai fazer a sua tributação de acordo, porque tem alguns critérios na lei, de acordo com a arrecadação do período anterior. Então, não vai ter uma alíquota fixa para sempre. Essa alíquota vai oscilar. Entendi. Porque a ideia é compensar, né, perdas de arrecadação de determinados estados. Durante o ano ela vai oscilar? Será? Eu não sei se é durante o ano, mas talvez de um ano para o outro, porque vai analisar o PIB do ano anterior, vai analisar a Isso tudo por arrecadação aquele comitê gestor, né? pelo comitê gestor. É um comitê gestor que fazem todos os estados parte e eles vão fazer esse equilíbrio. Exatamente. Interessante. Não sabia de tudo isso não, olha. Pois é, olha o nosso programa já estreando. Muito Você bom. viu, né? Edinho? Quente. Muito bom. Quente. Me fala uma coisa, ainda vai ser vantajoso ser simples? Depende, né? Tudo no direito depende, né? Cara, olha, se você tá nos Parece ouvindo, melhor para facilitar e ficar mais confuso. Melhor resposta sempre. Cada caso é um caso. se você está nos ouvindo aqui na Rádio Universitária ou nos vendo aqui no Mova-se Empreendedor, já sabe, tem que marcar uma consulta com o Com doutor. certeza. Nossa, vai ficar tão barato perto do prejuízo que ele pode ter se ele não Exatamente. souber das Importante coisas. seja Todo saber mundo vai isso aí, precisar né? fazer uma análise E tributária. a maioria não procura. A Não, maioria não procura a hora que dá algum problema. Exatamente. Então, vamos lá, vai todo mundo ter que fazer uma análise Então, tributária. Vai depender, porque é o seguinte, ele vai poder continuar no Simples? Vai. Se ele quiser, essa aqui é um destaque interessante, se ele quiser continuar no Simples e a parte da CBS e do IBS, ele recolher de forma regular, para ele poder ter condições de concorrer com o mercado, ele vai poder. Então ele vai poder trabalhar com dois sistemas. Permanece no Simples e a parte da CBS e do IBS, ele recolhe normalmente como se ele tivesse no lucro real. Sem sair do Simples. Sem sair do Sem Simples. ser Então vai existir essa opção. É uma flexibilidade muito boa, né? Então o que ele deve fazer? Quando for aprovada a regulamentação, todo ano ele deve analisar com o seu contador
o que compensa a gente fazer? Compensa a gente recolher pelo normal, compensa a gente ficar só no simples. Então, o ideal é que toda empresa anualmente faz essa análise antes de tomar a decisão. Com seu contador e, se puder, até com uma consultoria tributária para dar um respaldo aí para ele poder realmente trabalhar e ter condições de competir no mercado em pé de igualdade. Exatamente. Os contadores devem estar um louco já, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, concordo plenamente com o doutor está falando, mas eu penso que o contador ele não dá conta disso tudo, não. Eu acho que é necessário para as pessoas que estão nos ouvindo, uma reforma, passa por um advogado tributário, né? Porque os contadores, não estou questionando vai ter que dar nem o meu, nem o de ninguém, mas é muita informação para os contadores que também tem outras coisas. Então, particularmente, E o contador não vai saber, por exemplo, por mais que ele seja seu contador há muito tempo, etc. Até vamos trazer um contador aqui para a gente também falar sobre isso. Mas por exemplo, ele não sabe para quem são seus clientes, para onde você está querendo vender. Exatamente. E aí a consultoria tributária é uma ótima ideia. Que já entra no planejamento. O próprio contador, junto, de um advogado tributário, né? É verdade. Principalmente se for contabilidade terceirizada, né? Ele às vezes atua com clientes de diferentes setores, né? Diferentes ramos de atividade. Então, para dar conta de todas as informações e mais o dia a dia dele, realmente às vezes complica para ele. Porque para produto, serviço, indústria, e-commerce, cada um é uma coisa diferente, né? É muita coisa. Ô, doutor, e na sua opinião, né? O doutor que está aí há muito tempo nessa questão tributária já deve ter visto milhares de mudanças, tentativas de reforma, mini reformas e tudo mais que já aconteceu. Essa parece ser uma reforma muito profunda, né? Profunda. Na sua visão, isso vai facilitar para o empresário, para o empreendedor? Vai melhorar? Eu sei que a carga não mexe, mas em termos de desburocratização, desregulamentação, qual que é a sua opinião nisso? Durante a transição, eu acho que vai ser complexo, porque os escritórios, as contabilidades, o setor fiscal ainda vai conviver com os tributos antigos. Mais os novos. Que estão em fase de teste. Mas a tendência é facilitar sim. Então, por exemplo, para quem vende para consumidor final, vai ter um negócio chamado split payment. O que é o split payment? Você vende, emite a nota fiscal, por isso que a nota fiscal vai ter que ser padronizada. Nessa nota fiscal já vai ter que estar segregado qual que é o valor da CBS, qual que é o valor do IBS, qual que é o valor para o vendedor da mercadoria. E a instituição que está processando essa transação financeira já vai reter os valores dos tributos e vai passar para o comitê gestor, que é no caso da IBS, e a CBS vai passar para a Receita Federal e acredita somente a parte da venda da mercadoria. Então o cara não tem mais que pagar imposto. Teoricamente, ele não precisa mais regular imposto porque já é descontado. Vai ser parecido, analogicamente, com a declaração de imposto de renda da pessoa física, quando você é funcionário, é retido pelo seu empregador todo mês. No final do ano, você faz aquela declaração fazendo o ajuste de contas. Se deu saldo credor, você restitui. Se deu devedor, você complementa ali, faz pagamento. Parece me facilitar bastante. Só que vai ser mensal, né? Então, é mais uma declaração, mais uma obrigação acessória. Mas então toda essa arrecadação ela vai para um fundo só e aí vai distribuindo município, estado, o que é o quê? Ou não? Sim. Vai ser assim. Então, se for, no caso, por exemplo, o IBS, que é compartilhado entre os estados e municípios, aí vai para um fundo que quem administra é o comitê gestor do IBS, aí ele faz a distribuição. Então, porque tem estado que tem que ter uma transição, né? Alguns estados vão perder receita, outros vão ter muito, né? Aí ele vai de acordo com a venda. A venda foi para o Rio de Janeiro, então a parte correspondente ao percentual do IBS vai para o Rio. Qual cidade do Rio? Foi na capital? Então, a parte correspondente à capital ele também faz a distribuição. Perfeito. Muito bom, olha, muito bom. Complexo. É isso aí, nosso programa já estreando. A ideia é facilitar, mas nesse começo parece complexo. Né, e é muita sigla, né? O povo está acostumado só com IPVA, IPTU. Que vai continuar existindo, né? Não tem como, né? Olha, daqui a pouco a gente tem também aqui a coluna do professor Marcos Martinelli, né? Que vai estar falando sobre educação financeira toda semana aqui no Empreenda News. Né, ele não estará presente, ele sempre vai estar enviando para a gente, né, a sua coluna.
E vamos ouvir, Nuno, a coluna do professor Marcos Martinelli, falando toda semana aqui com a gente sobre educação financeira. Então ouça o recado deles aí para vocês. Fabrício, que alegria estar aqui contribuindo com essa coluna para falar sobre economia, sobre finanças, sobre educação financeira para esse público que chega aí a cerca de 40 cidades a partir aqui da transmissão da Rádio Universitária de São Carlos. Eu quero mandar um grande abraço nesse primeiro programa para você, Fabrício, para o Nuno, para o Vitor, desejar para você sucesso nessa empreitada, nesse novo desafio. Da minha parte, eu vou procurar trazer algumas informações da semana, vou procurar trazer alguns números para provocar uma reflexão das pessoas. Não exatamente trazer as respostas prontas, mas trazer elementos para que você possa refletir sobre economia, sobre finanças, sobre suas finanças pessoais, né? O primeiro tema que eu trago aqui nesses 2 minutos é o orçamento, né? Nós sabemos que tem um orçamento doméstico, tem um orçamento da tua empresa, tem um orçamento da União, do Estado, do município. Já pensou nisso? Já pensou que tem tudo que importa precisa ser contabilizado, tudo que importa tem que ser somado e analisado, tudo que importa tem que ser controlado. Por exemplo, no governo da União, você teve em 2023, que os números já estão bem consolidados, 4,4 trilhões de arrecadação. Ou melhor, 4,3 trilhões de pagamentos feitos. E você sabe quanto desse dinheiro foi gasto com juros e amortização de dívida? Em 2003, gastamos 1,9 trilhão, 43% de tudo que se pagou foi para amortizar dívidas e pagar juros da dívida pública. Esse é um detalhe muito importante para a gente iniciar nossa conversa. E você, já pensou o quanto que você está pagando todo ano de juros e dívidas no teu orçamento particular, no seu orçamento empresarial? Faça essa reflexão, anote tudo, faça as contas e descubra, pouco a pouco, para onde é que está indo o dinheiro das suas receitas. Forte abraço e na semana que vem a gente continua esse assunto. E é isso aí, pessoal. Ficamos aí com a coluna do professor Marcos Martinelli, sempre trazendo toda semana para a gente um recado sobre educação financeira, que está dentro daquilo que a gente falou, né? A gente está trazendo nesse programa conteúdo para que o empresário consiga sair desse caderninho, planejar sua vida financeira, sua vida tributária aqui com o doutor. Com certeza. Não é verdade? Fundamental.